Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E nós estamos em uma temporada de bênçãos, uma temporada onde que nós estamos profetizando sempre um tempo novo. Aleluia! Eu agradeço a Deus pelo privilégio de servi-lo, porque quanto mais nós vamos conhecendo as coisas de Deus, já entendemos o que aguarda este mundo no futuro. E é um privilégio servir a Deus, porque ali no futuro nós já sabemos que se eu chegar aos meus 100 anos, o que vai acontecer comigo? Se eu chegar aos 100 anos, eu vou chegar numa idade onde o meu corpo já não vai aguentar mais, né, irmãos? E a ciência, não somente a ciência, mas a vida e tudo que nós vemos nesta vida, nós sabemos que o ser humano ele tem uma metade de vida e depois, quando ele alcança a metade da vida, ele já olha para trás e vai começar a perceber que ele tem mais vida já vivida do que uma vida para viver. Sim ou não? Uma pessoa que já chegou aos 90 anos de idade, por exemplo, normalmente ela já não olha mais para o para-brisa, ela olha para o retrovisor. Se ela estiver comparando a vida com um carro, não é? Ela vai olhar para trás e vai perceber as suas memórias. E eu louvo a Deus por cada um de nós que o Senhor Jesus salvou e levou ao Pai. A Bíblia diz que Jesus, então, também faz essa comparação, ou ele faz essa afirmação. Ele fala assim: todos aqueles que o Pai deu a mim, eu não vou perdê-los. O pastor falou assim, ó, segura na mão de Deus e vai. Se o Senhor está segurando as nossas mãos e nós estamos segurando as mãos do Senhor, Jesus afirmou o seguinte: eu não vou perder você. Aleluia! É muito bom observar isso e olhar para Jesus com confiança, porque com mais dificuldades que nós atravessamos na vida, nós podemos confiar nele, sabendo que ele tem segurado nas nossas mãos e ele prometeu não nos perder. Então, observando isso, nós louvamos a Deus, porque nós já sabemos o futuro e nós precisamos então caminhar com diligência dentro da salvação que o Senhor nos deu. Uma pessoa jovem, ela não liga muito para o passado, ela só olha para frente. Uma pessoa mais adulta, mais velha, ela tem mais memórias, ela sempre olha um pouco para trás. E ela olha pouco para frente, porque ela já tem a vida construída. Quantos entendem a minha linguagem? Glória a Deus. Mas é sempre bom sonhar. E nós estamos diante de um tempo novo. E eu, há alguns anos atrás, conversando com a minha esposa, e dentro de um projeto e uma ideia de servir a Deus melhor, servir a Deus dentro dos seus planos, servir a Deus dentro dos seus propósitos, eu dizia para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser destruir tudo a meu respeito, a minha vida, as coisas que nós construímos até agora, se eu tenho forçado em uma direção que não é a tua direção, acaba com tudo, Senhor, e me refaz de novo. Que oração perigosa. Concorda comigo? Parece que Deus foi fazendo assim, ó, secando a bagaça. E eu disse: Senhor, então se o Senhor me der uma oportunidade de servir melhor, eu quero viver os melhores anos da minha vida na tua presença. Se por alguma razão, por algum motivo o Senhor permitiu que eu liderasse, pastoreasse, construísse um negócio, enfim. Mas se o Senhor quiser mudar para que eu continue servindo, então eu entrego tudo nas tuas mãos. E o Senhor nos apontou dizendo assim: a sua submissão, o seu serviço no pastoreio do seu pai ainda não terminou. Irmãos, como tem Deus na terra, minha esposa está aqui. Nós dizemos um ao outro o seguinte: então vamos fazer o seguinte, está tudo na mão de Deus.
eu quero profetizar que 2024 nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas. E nós estávamos basicamente recomeçando do zero. Sim ou não, amor? E nós chegamos no final do ano de 2024 e olhamos para o nosso retrovisor do ano. E nós realmente olhamos para Jesus e passamos a virada aqui de 2024 para 2025. E falamos, nós realmente vivemos o ano de 2024, o melhor ano das nossas vidas. E eu comecei a profetizar dizendo, se 2024 foi o melhor ano das nossas vidas, como família e recomeços, em nome do Senhor Jesus nós vamos viver o ano de 2025, o melhor ano das nossas vidas. Irmãos, e adivinha? 2025 foi tão bom que superou o nosso ano de 2024. E eu agora estou profetizando que o meu 2026 será o melhor ano da minha. E toda vez que eu estou olhando para o retrovisor da minha vida, eu estou reparando que a mão de Deus tem me guiado. Eu quero que você tenha uma certeza disso, porque eu não sou o único filho de Deus aqui dentro. Tem alguém que é filho de Deus aqui nesse lugar? Não importa o que Deus vai destruir na tua vida, tirar da tua vida, se você confia nele, oh aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Tem coragem de fazer essa oração? Essa oração é perigosa. Essa oração não é para qualquer cabeça. Essa oração não é para qualquer um. Agora, quantos de vocês querem realmente que Deus tire os invejosos da sua vida? A feitiçaria da sua vida? A macumbaria da tua vida? A coisa ruim da tua vida? Muito bem. Então olha para frente e diga, em nome de Jesus eu vou viver um tempo novo. Aleluia! Nós estamos indo em direção ao nosso encontro com Deus, sempre. Nós estamos indo em direção à eternidade. E nós, como seres humanos, se a gente fizer um retrospecto da nossa vida, você pode fazer um retrospecto e ver, e visualizar, aonde você avançou, aonde você parou, aonde você procrastinou, aonde você cruzou os braços e... sabe, deixou a Deus dará, como que diz, né? Deixa a vida me levar, leva eu. Que maneira ridícula de se viver. Uma vida sem planejamento, uma vida sem perspectiva, sem sonho. Eu tenho um homem na minha vida que ele é importante para mim, o meu sogro. Ele é padrasto da Thaísa. E a gente sempre conversou bastante. E ele foi uma pessoa também que me ajudou muito ao longo dessa trajetória nossa de 21 anos de casado, vamos para 22 agora de casados. Mas sempre ali, levando o evangelho do Senhor Jesus para a vida dele e tal. Ele é uma pessoa muito calma, tranquila, trabalhador. E aí ele me contou um pouco da história da vida dele, e um pouco da história da vida dele, então ele incluiu, dizendo assim para mim, olha, se eu tivesse que recomeçar de novo, se eu tivesse, vamos lá, aquele velho ditado, 15 anos de idade, com a cabeça que eu tenho hoje, eu trabalharia melhor as ambições da minha vida. Eu deveria ser uma pessoa um pouco mais concentrada nas ambições da vida. Por quê? Porque eu teria sofrido menos nessa área e nessa área. Não que eu não teria dificuldades, mas eu fui uma pessoa muito assim, que cruzei os braços para algumas situações. Agora escuta uma coisa, olha o conselho da Bíblia. O apóstolo Paulo aprendeu a ser tão proativo e ativo na presença de Deus e na comunhão, que ele disse assim para as pessoas que o escutavam, a quem ele pregava. Ele dizia, queridos, eu digo diante de vocês que eu não digo que eu já tenha alcançado a perfeição ou a salvação plena, como ela tem que ser alcançada. Mas uma coisa eu digo para vocês, uma coisa eu faço. Eu prossigo olhando para o alvo. Prossigo caminhando, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Oh, louvado seja Deus. Tem coisas que não vai dar para eu mudar,
lá da minha vida, lá para trás, mas tem coisas que eu posso enterrar, tem coisas que eu posso crucificar. Daqui a pouco a gente vai ler a palavra, você vai entender tudo isso. Tem coisas que eu posso deixar para trás, sem me machucar, sem me ferir. Tem coisas que eu posso olhar para trás e dizer para mim mesmo: me serviu como aprendizado, me serviu como lição, e isso não me machuca mais, não me impede mais, não me paralisa mais, porque agora eu prossigo para o alvo e vou viver um 2026 ainda melhor na presença de Deus. Eu vou viver ainda uma vida mais santificada, eu vou viver uma vida melhor com a minha família, eu vou viver uma vida melhor como um pai para minha filha, eu vou viver uma vida melhor servindo a igreja, ao ministério, aos meus pais. Eu vou viver uma vida melhor servindo ao Deus que me chamou, servindo ao Deus que me chamou. Aleluia! Louvado seja Deus. Diga comigo mais uma vez: tempo novo. E diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo de número 11. Quando é culto de Santa Ceia, eu aprendi uma coisa, queridos, pastoreando, pregando, vendo de mês em mês o que acontecia em cada culto. E nos cultos de Santa Ceia, normalmente a gente prega uma palavra aleatória, depois a gente prega uma outra palavra de Santa Ceia para entrarmos na Santa Ceia. Não tem problema nenhum, mas eu acredito que quando a gente foca realmente no significado da Santa Ceia e no processo de santificação da nossa vida através da Santa Ceia, é muito mais proveitoso para a igreja, porque vou dizer assim, a gente mata duas palavras numa só, não é verdade? E aí a gente entra direto na Santa Ceia com o coração mais preparado. E a palavra de hoje é uma palavra de salvação, uma salvação familiar. Mas hoje eu quero tratar em nome do Senhor Jesus nessa palavra com alguns aspectos individuais de cada pessoa, para que a palavra de Deus também nos permita fazer crescer em Deus a nossa vida, a nossa alma. Então vamos para o texto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo de número 11. Versículo 28, que diz assim, eu estou na minha tradução comum, que é a Revista Corrigida, mas eu vou ler aqui com vocês na NAA. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Cada um examine-se a si. Mais uma vez, cada um examine-se a si. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença. A sua presença é o nosso alimento. A sua presença é o nosso mantimento. Não existe vida que tenha significado fora da tua presença. Não existe vida feliz longe dos teus caminhos. Por isso, nessa hora, papai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, fale aos nossos corações. Porque além de termos e carregarmos a sua presença conosco, nós queremos toda a sua instrução para corrigirmos os nossos caminhos, para corrigirmos as nossas falhas. Porque a tua palavra diz que nós caminhamos e é o Senhor quem endireita as nossas veredas. Nós planejamos e seguimos o nosso planejamento, mas é o Senhor que vai aparando as arestas. É o Senhor quem vai ali realmente aperfeiçoando o nosso caminho. A tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então é pela tua palavra que somos guiados, pela tua palavra somos iluminados, pela tua palavra somos orientados, corrigidos, repreendidos. Pela tua palavra também tomamos conhecimento para tomarmos a herança, para adquirirmos a herança que o Senhor nos deu. Por isso, em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra, nos instrua hoje, como o Senhor fez juntamente com o apóstolo Paulo em Bereia. Em nome do Senhor Jesus, que possamos observar a tua palavra e prosseguirmos nos teus caminhos. Amém, amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Examine-se cada pessoa a si mesma, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Exame
Exame é um diagnóstico. Exame em cada área determinada precisa ser um exame minucioso. Se você está com problema de saúde, você vai para o médico. Em primeira linha, você passa por um médico clínico geral. Depois do clínico geral, você é encaminhado a um especialista da área. Se o problema for no osso, é o médico que trata o osso. Eu não sei direito os nomes técnicos, né? Mas é o tal do ortopedista. Do coração, cardiologista. Do cérebro, o neurocirurgião. Se for nas emoções, não é médico físico, tem que ser um terapeuta, né? Se for nas emoções, tem que ser psicólogo, psiquiatra, aí vai os níveis, né? Dependendo da loucura de cada um. Ou, né? Não é loucura, é apenas entender um pouco melhor os processos da vida. Mas a Bíblia, se você realmente conta com Deus e tem o Espírito Santo, e você lê página por página, eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor neurocirurgião para a sua vida, o melhor psicólogo e psiquiatra para a tua vida, na presença de Deus, porque Ele é tudo para nós. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Claro que não estou aqui rebatendo ou recusando a medicina de forma nenhuma, isso faz parte. Eu acompanho há muitos anos os maiores pastores, por assim dizer, que são dotados com cura. Por exemplo, Reinhard Bonk, T.L. Osborne, T.B. Joshua, que até hoje tem vídeos que o YouTube mandou tirar, por conta de tão profundo que é o milagre ao vivo e a cores que se vê naqueles cultos. E esses pastores dotados de dons de cura, milagres, prodígios e maravilhas, eles ensinam o seguinte: se eu não creio em Deus tomando remédios, eu também não crerei em Deus para deixá-los. Então, se você está num processo tomando qualquer medicamento, o ensino é um só: creia em Jesus e creia no seu milagre. O tomar remédios não te afasta da presença de Jesus, mas existem métodos e meios e curas que você pode tanto alcançar no natural, como também no espiritual, para que você não seja dependente dos remédios, porque também o Senhor é a nossa cura. Amém? Então nós não excluímos os médicos nem a medicina, mas é óbvio que num desafio que a gente enfrenta ao longo da vida, seja na área da saúde ali, também a nossa fé é desafiada a crescer, porque cada vez que passamos por uma provação, nossa fé é provada para que possamos ser aperfeiçoados. Louvado seja Deus. Queridos, diante disso, diante desse texto, nós precisamos fazer um exame. Examine-se cada pessoa a si mesmo. E nós precisamos hoje fazer um exame espiritual da nossa vida, porque nós estamos diante do corpo de Cristo. Na Santa Ceia passada nós vimos que, para relembrar a morte do Senhor até que Ele venha, nós relembramos que em Cristo temos um Salvador. Relembramos que em Cristo temos um Redentor. Em Cristo nós temos um auxiliador. Em Cristo temos a vida eterna. Em Cristo temos uma vida santa e santificada. Em Cristo temos o nosso nome escrito no livro da vida. Em Cristo temos autoridade para expulsar demônios. Em Cristo temos também autoridade para transformar as nossas vidas por meio da sua presença, por meio da sua palavra. E hoje, em relação à Santa Ceia, vamos trabalhar esse exame de nós mesmos. 1 Coríntios 13 diz que 3 coisas agora permanecem, coisas que são eternas. Temos algo eterno dentro da gente, dentro de nós, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas o maior destas coisas é o amor. Diga comigo: fé, esperança e amor. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela vem em primeiro lugar, porque a Bíblia diz em Efésios 2:8 que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não tem nada a ver com um dom que nós temos.
é um dom de Deus. Ninguém tem dom de ser salvo, ninguém tem dom de ser honesto, ninguém tem dom de perdoar pecados ou se livrar de pecados, ninguém tem. Esse dom é exclusivo de Deus. As pessoas um dia perguntaram: quem é este que tem poder e autoridade para perdoar pecados? Então a graça é o dom de Deus, é o favor de Deus para a nossa salvação. E se adquire a graça de Deus por meio do dom da fé, que impressionantemente também é um dom que vem de Deus. E como é que Deus nos concede fé? Deus nos concede fé quando nós usamos o nosso livre-arbítrio e dizemos o seguinte: eu vou crer em Deus, eu vou crer nessa palavra, eu vou dar um voto de confiança a esta palavra que tem sido pregada. Porque você sabe que tem pessoas que usam o seu livre-arbítrio para se dizerem a si mesmos que são ateus, ateístas. Tem pessoas que usam o seu livre-arbítrio, podem até ler a Bíblia, e leem a Bíblia como um livro comum, e ainda dizem: não, eu não creio na eternidade, não creio no céu, não creio no inferno, não creio. As pessoas usam o livre-arbítrio, mas, vamos dizer, nós usamos o nosso livre-arbítrio, louvado seja Deus, para dar um voto de confiança nesta palavra. E aí começa a partir do crer. O crer pertence a mim. O crer, o acreditar não é um dom de Deus, é um dom natural da criação de Deus, é um dom que cada um carrega, é um dom que cada um tem dentro de si. E a partir do momento que eu creio, Deus fala: ali vai um crente, ali vai alguém que está depositando confiança na minha palavra. E Deus olha para esse crer, para esse acreditar, e Ele diz: tudo é possível ao que crê. E quem traz o impossível? A fé. Então Deus começa a olhar para nós e dizer: se você pode crer, eu posso fazer. Se você pode crer, eu posso operar. Se você pode crer, eu vou liberar a fé para o seu coração. Ninguém agora explica a fé. A fé veio, foi depositada no seu coração, e junto com a fé você recebeu essa graça, a graça de ser salvo. E o que é que você crê por conta da graça? No que é que você crê? Você crê que os seus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Você crê que a cruz de Cristo, a sua morte e sua ressurreição perdoou os seus pecados e trouxe você para uma reconciliação com Deus. Ninguém explica a fé que Deus te deu. O mundo, seus amigos do passado, pode olhar para você e vai dizer para você: uai, mas o que você fez até agora, lá atrás, rapaz, eu te conheço, você pintou e bordou, você pôs para derreter, você aprontava. Agora você vai falar para mim que você foi para a igreja e está tudo resolvido? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem todas as coisas, mas quem não é espiritual não consegue discernir as coisas do Espírito. E nas coisas do Espírito, pela fé está declarado: você é uma nova criatura, você é uma nova criatura, você pertence a Deus e ninguém tem nada com isso. Por isso ninguém explica a fé. E a fé, ela é carregada de esperança. Fé, esperança e amor. E o que é esperança na Bíblia? É a fé aperfeiçoada. Fé por fé é fé. Mas a fé trabalhada, ela é uma fé convicta. Uma fé convicta na mudança. Agora, se você espera, se você confia, se você ambiciona algo melhor para a tua vida, você vai trabalhar a sua fé até aperfeiçoar a sua fé ao ponto de você ter uma esperança sem confusão. Uma esperança declarada que ninguém te separará do amor de Deus. A Bíblia diz isso em Romanos 5, não é? Ora, a esperança não traz confusão. O que significa isso? É uma fé pronta, é uma fé aperfeiçoada. Esperança não traz confusão porque o amor de Deus está derramado, foi derramado nos nossos corações. Tudo isso teve um princípio na fé, um começo na fé. Agora perceba isso em nome do Senhor Jesus, amados. Essas três coisas permanecem agora para sempre: a fé, a esperança e o amor.
E você sabe que se você recebeu a salvação por meio da fé, pela graça do Senhor, e você tem sido aperfeiçoado, você tem tido uma fé crescente, você precisa caminhar naquilo que é maior do que tudo, que é caminhar em amor. Você sabe que se eu for falar de perdão, agora, como a Bíblia diz, você precisa de fé para perdoar. Mas para perdoar alguém, perdoar uma situação, perdoar a si mesmo, porque tem gente que não se perdoa por coisas que já fez, você precisa de fé. E você precisa de algo também que pode acompanhar a tua fé, que se chama coragem. Porque tem que ter coragem, tem que ter peito, tem que ter vergonha na cara, tem que olhar e falar e assumir, sabe? Coloca um texto na tela para mim que diz assim: quem confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. É esse texto, Provérbios. Tem gente que não tem coragem de encarar a verdade, de encarar a realidade da vida. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A pessoa que encobre quem ela é, o que ela fez, o que ela faz, é uma pessoa covarde diante de Deus. E a Bíblia diz assim que os covardes não herdarão o reino dos céus. É hora de um exame. Você precisa encarar os fatos do exame da tua vida, da fé que Deus te deu, da esperança e do amor que Deus te deu, da salvação que Deus te deu. E você precisa fazer um exame agora da tua vida. Por quê? Porque você tem que encarar os fatos de que você está prosperando em Deus ou não, de que você está avançando em Deus ou não na sua caminhada cristã. Deixa eu fixar esse texto na tela. Mas por quê, pastor Rafael? Porque ao entrarmos na salvação, mesmo entrando na salvação e sendo salvos, nós ainda corremos um risco de sermos tirados da salvação, de perdermos a salvação. Você pode perguntar, mas como isso é possível? Pela falta do processo da santificação. O Senhor nos salvou e nos santificou imediatamente com uma santificação eterna, para crermos e aprendermos da sua presença, para que, junto à nossa fé, possamos ter fé para sermos santos e cada vez mais santos. Porque enquanto estamos pisando neste mundo, sofreremos tribulações, tentações, problemas. Você quer ver um negócio? Deixa eu perguntar para a igreja, eu quero interagir com você. Quantos aqui já tiveram um problema pessoal com alguém? Seja família, parentes, trabalho, patrão, pessoas do trabalho, amigos próximos ou amigos mais longe. Quantos aqui já tiveram problemas com pessoas que você teve raiva de alguém? Teve raiva de uma situação daquela pessoa? Você falou, aquela pessoa não presta, se eu pudesse eu matava. Somos sinceros, porque a gente não pode encobrir isso. Dá para encobrir isso? Não podemos encobrir isso. Então, os salvos, eles não são rejeitados por Deus, eles são trabalhados por Deus. O pastor leu um texto aqui nessa semana de Hebreus 12. Não precisa colocar na tela, deixa esse fixado, por favor. Hebreus 12 diz assim, olha, é impressionante Hebreus, né? Quem já leu o livro de Hebreus aqui? Tem gente que já leu o livro de Hebreus? O livro de Hebreus é impressionante por conta da crescente que ele tem. O livro de Hebreus começa glorificando a Jesus. Começa glorificando Jesus acima dos homens, glorificando a Jesus acima dos sacerdócios, glorificando a Jesus acima dos anjos, glorificando Jesus acima de tudo e todos, o livro de Hebreus. Aí entra num assunto chamado perdão de pecados, e aí o livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, explica sobre o tabernáculo, como que era oferecido os sacrifícios, como uma pessoa alcançava a santificação por meio do Antigo Testamento, da antiga aliança. E aí depois, quando ele termina toda a explicação, no capítulo 8, 9, ele entra no capítulo 10, dizendo assim, olha,
Portanto, se alguém agora rejeita o sacrifício de Jesus Cristo, ela está rejeitando de sobre a vida dela a própria salvação. E esse é o pecado principal. Esse é o pecado que é para a morte. Tem gente que fala assim: o pecado imperdoável é blasfemar contra o Espírito Santo. Agora, veja, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar Jesus. É claro, ofender o Espírito Santo, ultrajar, xingar, obviamente. Mas a pessoa que nega Jesus, ao qual o Espírito Santo convenceu a servir Jesus, ela rejeita Jesus, ela está rejeitando a obra do Espírito Santo. Se ela rejeita a obra do Espírito Santo, ela blasfema da obra do Espírito Santo. Porque sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há reconciliação com Deus. E também não dá para colocar ao lado de Jesus como intercessor outros santos. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Entenda uma coisa, igreja. Agora o livro de Hebreus vem e explica: se você ultrajar o sangue de Jesus, já não resta mais sacrifícios pelos seus pecados. Negue a Jesus, afaste-se de Jesus, e você começa a manchar as suas vestes que foram santificadas. Você entrou dentro da salvação, mas para permanecer dentro da salvação, você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com a obra de Deus. Se Ele te salvou e te santificou por meio do seu sangue, agora você tem que trabalhar a sua vida, porque agora isso se chama processo de santificação. Ao enfrentar uma situação de ofensa, e você ficou com raiva, ao enfrentar uma situação de ódio, e você ficou perturbado no seu coração, você perceba isso, perceba para você ver. A Bíblia ainda diz em Hebreus é maravilhoso: não permita que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe. Quando você fica com raiva excessiva, ódio excessivo, chateação excessiva, você vai de degrau em degrau para baixo, em uma aflição, até se tornar numa amargura. E uma pessoa amarga, ela ofende os outros. Ela pode estar amarga no trabalho, e se ela carregar a amargura por muito tempo no coração, ela amarga até a casa dela. Ela amarga o matrimônio dela. Ela amarga os filhos. Ela vai amargando a família dela inteira. Isso está escrito. Eu pedi para fixar esse texto na tela, mas a gente poderia estar mostrando. Agora, veja. Aí o escritor de Hebreus, ele vem numa crescente. Crescente. E vai explicando tudo. E aí ele fala: não resta mais sacrifício e perdão pelos pecados se você negar Jesus. Examine-se a si mesmo. Agora, Deus não tem prazer na vida de quem recua. Está lá em Hebreus 10. Mas Ele toma prazer em quem prossegue na salvação. Então diga comigo: eu entrei na salvação. Agora diga comigo: eu preciso me examinar a mim mesmo, para obedecer a Deus, para permanecer salvo. Irmãos, não custa nada perdoar. Não custa nada se livrar da ofensa. Não custa nada, basta você decidir. E ao decidir, você crê que você pode ser liberto da ofensa. Ao crer, a sua fé aumenta. A fé te leva para essa esperança de que você é melhor do que essa situação, porque você é filho de Deus. E agora, você perdoando, você começa a ser batizado em amor, que é o maior dom que existe na salvação. Sim ou não? Nós lemos isso, sim ou não? Agora veja, em nome do Senhor Jesus. Chegamos em Hebreus capítulo 12, na crescente, está escrito: Deus nos recebeu como seus filhos. Olha, já é maravilhosa essa notícia. Vira para alguém e fala: Deus olha para você como um filho dele. E a gente às vezes brinca que seria bom ser filho do Silvio Santos, né? Silvio Santos já morreu, vamos usar outro alguém. Apesar que eu estou meio desinformado de quem é famoso ou não é. Seria legal ser filho do Messi. Tem uns meninos que jogam futebol aqui, né? Seria legal ser filho lá do Cristiano Ronaldo, bilionário por conta do futebol e assim por diante. Escola boa, aula de piano, aula de artes, aula de línguas, vai falar, né? Vai virar um poliglota. E você vai ter acessos e oportunidades, conhecer lugares incríveis. Uau! Riquezas ou educação, te dá muitos acessos. Só que tudo isso passa
a palavra está nos dizendo: nós somos filhos de Deus, Criador dos céus e da terra. Que é muito melhor do que ser filho de alguém. É claro que a gente pega uma perspectiva humana para fazer essa comparação, e nós devemos ser espirituais para entendermos isso. Ser filho de Deus é muito melhor do que ser filho do meu pai natural aqui. Ser filho de Deus é muito melhor do que ser filho da minha mãe natural aqui. Entenda uma coisa: ser filho de Deus vai muito além da origem do seu nascimento da terra. Aleluia! Ainda que eu tenha pais hoje excelentes para mim, porque é assim que eu os considero, mas os meus pais não tiveram pais excelentes para eles. Eu tive bons pais, talvez você não teve bons pais. Eu não sei qual é a tua história, mas Deus está dizendo assim para nós: eu sou muito melhor do que vocês podem imaginar. Eu sou muito melhor para vocês do que vocês podem imaginar. Jesus ao máximo tentou explicar isso no seu período aqui pregando o evangelho. Ele disse: vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o Pai que está nos céus. Ele dará bens àqueles que o amam. Ele dará o Espírito Santo. Agora, nós somos maus? Sim, nós somos maus. Às vezes nós não perdoa. Às vezes a gente critica gente que nem merece ser criticada. A gente é ruim. Nós temos que entender isso. Mas estamos em processo de transformação. Examine-se cada homem a si mesmo, cada pessoa a si mesmo. E o Senhor Jesus está falando assim: Deus não comete essas falhas. Deus não tem nada a ver com isso. Ele é bom. Ele é excelentemente bom. Somos os seus filhos. E todo aquele que ele recebe por filho precisa passar por uma palavrinha difícil. Como é que ela chama mesmo? Disciplina. Agora, coloca isso na tela para mim, por favor, de Hebreus 12. Se estais sem disciplina, a qual todos os filhos são feitos participantes, então vocês não são filhos, são bastardos. Olha o privilégio, sermos filhos de Deus. Na escola da salvação existe uma matéria chamada santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora veja, Hebreus 12:8. Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Continua: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, o Pai de toda a criação, para podermos viver. Essa palavra disciplina significa que a gente vai apanhar, que a gente vai ser corrigido, que a gente não pode achar que tudo tem que ser do nosso jeito na vida cristã. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 6. Versículo 18, dizendo assim: fujam da prostituição. Fugir do quê? Do quê? Todo o pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Versículo 9, Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,
nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Mateus 22, versículo 11, por favor. Mateus 22, Jesus ele vai contar uma história. O pai ele foi realizar uma grande festa por conta do seu filho, do casamento do seu filho e tudo mais. E ele envia convites. Deus enviou convites a toda a terra, aos seus principais, vamos assim dizer. E os seus principais começaram a dar escusas, dizendo assim: não posso ir nesse dia porque comprei um campo e vou ter que analisar ele. Comprei uma fazenda, vou ter que analisar, vou ter que olhar a terra, adubar. O outro falou assim: olha, não posso ir. Uma pessoa importante falou: não posso ir porque eu comprei um gado, estou atarefado demais, eu tenho muita coisa na minha vida para fazer, infelizmente não vai dar. E assim por diante, cada um começou a dar desculpas de não ir à festa, de não entrar na salvação. Quem está entendendo essa palavra? Essa festa é a salvação. As pessoas começaram a dizer: não posso servir a Deus aí agora, ele me convidou, mas não dá para ir, quando der eu vou. Aí a Bíblia fala que este rei, este pai de família ficou muito irado. E a Bíblia diz que Deus se ira assim. Só que Deus tomou uma decisão dizendo assim: olha, falou para os servos dele: vai e enche o meu salão, enche o meu templo. E era enorme. Vai ter festa, convida todo mundo. Os meus amigos não quiseram vir, agora quem não é amigo eu quero chamar para ser. Quem não me conhecia eu quero chamar para me conhecer. Manda encher a minha casa. Aí a Bíblia diz que eles saíram pelas ruas, pelos bairros, pelas cidades, começaram a fazer convites e convites. O rei está te chamando, o Senhor está te chamando para a salvação, para a grande festa. E as pessoas começaram a abraçar a oportunidade e dizer: eu quero ir para o céu, eu quero esta presença, eu quero conhecer mais e mais este Deus que está me chamando. Aí o rei olhou e falou: nossa, já tem bastante gente, graças a Deus. Tem gente entrando para a salvação, tem ou não tem? Aí o Senhor tomou uma outra decisão mais profunda ainda, dizendo assim: olha, vai pelas esquinas e valados, pega toda a gente ruim, gente que não presta, pecadores, sujos, imundos, paralíticos, cego, não interessa quem, porque ainda tem lugar na minha casa, tem lugar na minha casa, tem lugar na minha casa. Aí a Bíblia diz que agora ele estava satisfeito, porque encheu o salão, encheu o templo e a festa estava acontecendo. E diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem, uma pessoa que não estava trajado com veste nupcial. Diga comigo, veste nupcial. A veste nupcial é uma vestimenta, por exemplo, a noiva, ela usa que cor? Uma noiva que vai se casar, ela usa que cor? Quando ela está no segundo casamento, se ela for uma pessoa decente, a regra do mundo, não é de Deus não, mas a regra do mundo, ela não pode usar o branco. Já escutaram isso? Se ela perdeu a virgindade, não é mais virgem, ela pode usar um amarelo, até preto se ela quiser, mas o branco é para as virgens. Já escutaram essa conversa? Já. É um paralelo que tem de santidade. Todo mundo com a vestimenta nupcial, menos uma pessoa. Mas ela estava na festa? Ela entrou a convite, sim ou não? Ela estava salva, sim ou não? Ela pertencia a Deus, sim ou não? Mas ela estava agradando a Deus? Continua o texto para mim, por favor. E disse-lhe: amigo, olha como que Jesus chama ele, igualzinho chamou Judas: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. É tipo assim: eu dei um jeito de entrar, eu vim para a igreja, eu estou aqui na tua presença. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Uma vez salvo, queridos, nós entramos num processo chamado santificação, numa matéria chamada santificação. Colossenses 3, por favor. E eu quero encerrar nesse texto para nós ceiarmos ao Senhor. Então, se aquela lista de pecadores não podem herdar o reino de Deus, quem viu a lista de pecadores que a gente leu? Se essa lista de pecadores não podem herdar o reino de Deus, e eu agora sou salvo e sou filho de Deus, eu estou num processo de disciplina, porque Deus, Ele ama, Ele corrige a todo aquele que Ele ama e recebe por filho. Significa que eu estou em processo de aprendizado, de santificação, mas eu não posso abandonar, eu tenho que melhorar, eu tenho que amar a Deus, servir a Deus melhor. Olha só, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se você entrou na festa, se você entrou no salão, se você entrou na salvação, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora veja: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha a lista: prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Volta um texto para mim, por favor. O Colossenses 5. Acha a tradução que diz assim, ó, façam morrer. Coloca o versículo 5 aqui para mim, por favor. A palavra mortificai, eu fiz uma pesquisa em todas as traduções bíblicas. Tem uma das traduções que está escrito assim, ó, façam morrer. Não sei se é NTLH, NBV. Mortificar significa crucificar. Mortificar significa fazer morrer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E hoje, na sociedade, nós estamos sendo bombardeados com essas coisas. E isso nos aflige, isso nos ataca. Viemos para a igreja por conta da misericórdia de Deus. Viemos para a igreja sem forças. Viemos para a igreja sem a ambição de se encontrar com Deus. Viemos para a igreja sem a ambição de sermos melhores, de ter um encontro real com Deus. Nós viemos para a igreja com culpa, com indecências. Viemos para a igreja despreparados. Viemos para a igreja de um modo onde é difícil se conectar com Deus. E eu vim aqui para dizer em nome do Senhor Jesus: a igreja está atravessando uma matéria, uma disciplina chamada santificação. E Deus está dizendo assim: coloca estas coisas no meu altar e faça morrer da sua vida, porque você entrou na festa. Você entrou na festa. Você entrou na festa. Pastor Rafael, eu já tentei abandonar a prostituição e não consegui. A impureza, a paixão lasciva, ou seja, todo desejo sexual. Irmãos, veja bem, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E aí pela Bíblia tem um monte de lista, um monte de coisas que ferem a nossa salvação. Escuta uma coisa: existe um tripé da salvação chamado palavra, oração e jejum. Repita comigo o tripé: palavra, oração e jejum. Mais uma vez: palavra, oração e jejum. Como é que eu vou ser liberto de algo que eu não quero ser liberto? Livre-arbítrio. Pode estar na igreja, mas se não quiser ser liberto, um dia Deus vai te tirar da salvação, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Mas quando eu quero, eu começo a orar, porque quem ora, pede, e quem pede, recebe. Glória a Deus! Quando eu estou dentro da salvação e quero,
eu oro. Aí eu acrescento o jejum. Por quê? Porque sem oração e jejum tem casta de demônio que não sai. Quem já aprendeu isso, diga glória a Deus. Sem ser hoje. Quem já ouviu essa palavra? Que sem oração e sem jejum tem casta de demônio que não sai. Já ouviu? Já ouviu isso antes? Já ouviu? Se não ouviu, está ouvindo agora. Então tem que querer ser liberto. Tem que querer buscar a presença de Deus. Se você quer, você ora. Quem ora, pede. E quem pede, recebe. Tem que trabalhar e fazer morrer. Agora, fazer morrer é fácil? Lutar até a morte é fácil? Vamos pensar que tem dois homens assim, fortes, másculos, igual o Leandrinho, alto, forte, musculoso, acadêmico. Acadêmico não, acadêmico é educação de escola, né, irmãos? Formação, academia. Pô, se o Leandrinho quiser me bater, eu pequenininho, pô, eu posso até dar trabalho para ele, mas na mão mesmo, no braço, pode ser que ele ganhe. Vou pegar o Diego. Vocês já viram o tamanho da mão do Diego, irmãos? Eu posso até dar um trabalhinho para ele. Aliás, acho que nem dou trabalho. É o tamanho do braço do homem, rapaz. E me garra pelo pescoço, já dá uma trincada aqui, acabou o homem. Mas se tiver no mesmo nível de guerra, no mesmo nível de força, agora você estará lutando contra você mesmo. E Jesus está dizendo assim: eu te salvei, te limpei, te perdoei, te santifiquei. E agora eu quero que você aprenda a observar minha palavra, obedecer e caminhar comigo. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração. Pega o 15 da harpa. O 15. Mesmo que você tiver que trocar de tom, qualquer coisa você vai fazer, pega o 15 para mim, por favor. Põe a mão no seu coração e feche seus olhos, igreja. Cante. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Segura só um pouquinho. Pega ele naquele original. Mesmo nesse tom aí, mas naquele cântico original. É porque esse tom que o Leandrinho está fazendo, irmãos, ele tá como se fosse o Venho CA, né? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Acontece com os músicos, né? Acontece às vezes quando some como que tem que ser. Pega aí então, pega o Venho CA, pode ser, já está no tom. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Cristo já nos preparou. Peça para Deus abençoar a sua vida. Nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu
fonte pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Segura um pouco para mim, por favor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ó, quão cego andei lá no começo. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, nós abençoamos a Santa Ceia desta noite. A tua palavra diz para nós nos lembrarmos da morte do Senhor até que o Senhor venha. Se lembrar da sua morte é lembrar que estamos dentro da salvação, é lembrar que o Senhor morreu por nós, ressuscitou por nós, se assentou à destra do Pai por nós, e intercede por nós, e fundou a sua igreja, e disse, e dando-lhe poder: eis que vos dou poder e autoridade, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor disse para nós nos santificarmos. Relembrar a tua morte é relembrar o compromisso que nós temos com a santificação. Senhor, nos ensine a não falhar nesta matéria, nos ensine a não errar, a não tropeçar, mas caso vier a acontecer, nós não vamos encobrir as nossas transgressões, na verdade nós vamos confessar e deixar, e alcançar do Senhor misericórdia, alcançar do Senhor o perdão, a sua presença. Põe a mão no seu coração agora, queridos, e peça misericórdia de Deus sobre você. Não somente isso, você com Deus agora comece a dizer: Senhor, perdoe as minhas falhas. Faz um voto agora, dizendo: Senhor, eu vou colocar na tua presença dia após dia essas minhas dificuldades que estão ferindo a minha santificação. Eu vou colocar na tua presença a prostituição, a lascívia, os adultérios, as pornografias. Vou colocar na tua presença a inveja, a palavra mal falada, as maledicências. Eu vou colocar na tua presença os meus xingamentos. Não encobre nada não, irmãos. Eu vou colocar na tua presença a minha má maneira de pensar, porque se eu penso errado, eu falo errado. Se eu penso errado, eu falo errado. Eu construo tudo errado ao meu redor, na minha vida. Pai, nós colocamos na tua presença e vamos orar diante disso, dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Mas nesta hora, eu peço o sangue de Jesus Cristo sobre nós, que o Senhor nos perdoe de todos os pecados agora, e que possamos estar aptos a cear com sabedoria, a cear com inteligência, o nosso culto racional, a cear, meu Deus, valorizando o sangue de Jesus. Por isso eu abençoo o pão e o vinho, os elementos da Santa Ceia, e profetizo em nome do Senhor Jesus a purificação completa e a força completa da tua igreja em sua presença. Amém, amém e graças a Deus. Os obreiros estarão passando. Você que vai tomar a Santa Ceia, fique de pé, por favor. Vamos cantar ao Senhor.
O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de até morrer eu a vou
nós te damos graças, Senhor. Quem aqui vai permanecer até o fim? Quem aqui vai permanecer com Jesus? Vai dando glórias a Deus e aleluia. E na sua presença, louvado seja Deus, vai sendo enchido com o Espírito de Deus. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Declare: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. E aí, eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Então vai lá em cima e diga: alvo mais que a neve. Cante. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia, aleluia. Coma deste pão, igreja. Coma deste pão, participe destas santas ceias, santos do Senhor. Obrigado pela tua crucificação, Senhor. Obrigado pela tua morte e derramamento do seu sangue, que nos aproxima de Deus, que nos dá a oportunidade de ver, nos dá a oportunidade de contemplar a sua glória. E diante de ti nós nos prostramos e nos colocamos,
Diante de Ti aceitamos, diante de Ti acreditamos, diante de Ti sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Diante de Ti sabemos, meu Deus, que sim, vamos mudar, sim, vamos ser santificados. Diante do Seu poder, sim, Senhor, seremos transformados pelo poder da Tua glória, pelo poder do Teu sangue, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Receberemos graça sobre graça, fé sobre fé, e de glória em glória seremos transformados. Participa deste cálice, santos do Senhor. Você que pode se ajoelhar, se ajoelhe e fale com Deus. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos a Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, oh, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Fica de pé, povo de Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Coloque a sua família no altar nessa oração. Coloque sua família no altar agora, diante da presença do Senhor. Coloque a sua família agora, em nome do Senhor Jesus, neste painel, o painel da família. Estenda suas mãos e comece a abençoar, dizendo: eu abençoo a minha casa, a minha família. Começa a declarar: eu abençoo em nome do Senhor Jesus, e ninguém, e Satanás nenhum vai roubar a minha bênção, inferno nenhum vai tocar na minha família, porque eu libero agora o sangue de Jesus sobre esta igreja. Eu libero o sangue de Jesus sobre a tua casa. Eu libero o sangue de Jesus sobre a sua família, igreja. Eu libero o sangue de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, queridos. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, eu quero lembrar aquilo que o pastor Celino disse no decorrer do culto. Este painel foi colocado aqui
para que nós pudéssemos juntos interceder pelos seus. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma fotografia da sua família ou tirar uma fotografia aí nesses dias, e você vai revelar essa fotografia e você vai trazer aqui para a igreja. Terão obreiros responsáveis para você entregar a sua fotografia, e o obreiro vai estar aqui, colocando a sua fotografia neste painel da família. Só que você não vai ficar somente nesta ação. Você vai lutar com oração e com jejum em favor da sua família. Se você tem um filho viciado, um marido viciado, ou uma esposa viciada, se você tem alguém que não serve a Deus, você vai orar, jejuar conosco, e você vai convidá-lo a vir para cá. Porque você e sua família são a prioridade de Deus. Você e sua família são a nossa prioridade. Quantos aqui querem ver sua família salva? Toda a família salva. Então é isso que nós vamos fazer. Essa campanha é para colocar a nossa família no altar de Deus. Pastor Celino, em paz. Cacilândia do Senhor Jesus, vamos lá. 1, 2, 3 e... Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Cacilândia do Senhor Jesus! Yes! Aplauda o Senhor!